Arcanjo, defende-nos e prego contra netiensis diabos tu presidium imperiti Deus suplicis de precamur, tu que príncipes militet celestis satanaeus espíritos malignos, que ad paraditione animado para vagatur, e vinda virtude inferno detrude. Amém. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor da Virgem Maria, o cuidado e a proteção de São José estejam hoje e sempre no seu coração. Paz e bem, vamos dar continuidade ao a nossa formação sobre os anjos, e agora eu quero abordar sobre a oração pessoal, e o poder da intercessão e da ação angélica. Os santos anjos, nós sabemos, como diz aqui na questão 336 no Catecismo, que nós temos a graça de termos o nosso anjo da guarda do nosso lado. Desde o início até a morte, a vida humana é cercada pela proteção dos anjos e por sua intercessão. Cada fiel é ladeado por um anjo como protetor e pastor para conduzi-lo à vida. Ainda que na terra, a vida cristã participa na fé da sociedade bem-aventurada dos anjos e dos homens, unidos em Deus. Então, ainda que na terra, nós já gozamos dessa bem-aventurança de podermos partilhar a presença dos anjos à nossa volta, Especialmente o nosso anjo da guarda, como acabamos de ler, que ele fica ladeado a nós, Baseado nisso, nós vamos ler aqui em Atos, no capítulo 12, aqui a partir do versículo 1. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes mandou prender alguns membros da igreja para os maltratar. Assim foi que matou à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, mandou prender Pedro. Eram então os dias dos pães sem fermento. Mandou prendê-lo e lançou-o no cárcere, entregando a guarda de 4 grupos de 4 soldados, cada um com a intenção de apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava assim encerrado na prisão, mas a igreja orava sem cessar por ele a Deus. A igreja orava sem cessar por ele a Deus. Na noite anterior, que Herodes ia apresentá-lo, dormia Pedro entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias. Os guardas à porta vigiavam o cárcere. De repente apresentou-se um anjo do Senhor e uma luz brilhou no recinto, tocando no lado de Pedro. O anjo despertou. Levanta-te, depressa, disse ele. Caíram-lhe as cadeias das mãos. O anjo ordenou: cinge-te e calça as tuas sandálias. Ele assim o fez. O anjo acrescentou: cobre-te com tua capa e segue-me. Pedro saiu e seguiu, sem saber se era real o que se fazia. Por meio do anjo, julgava estar sonhando. Passaram o primeiro e o segundo postos da guarda. Chegaram ao portão de ferro, que dá para a cidade, o qual se lhes abriu por si mesmo. Saíram e tomaram juntos uma rua. Em seguida, de súbito, o anjo desapareceu. Então Pedro tornou-se a si e disse: agora vejo que o Senhor mandou verdadeiramente o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que esperava o povo dos judeus. Refletiu um momento, dirigiu-se para a casa de Maria, mãe de João, que tem por sobrenome Marcos, onde muitos se tinham reunido e faziam oração. Quando bateu à porta de entrada, uma criada chamada Rode adiantou-se para escutar. Mal reconheceu a voz de Pedro de tanta alegria. Não abriu a porta, mas correndo para dentro, foi anunciar que era Pedro que estava à porta. Disseram-lhe: estás louca? Mas ela persistia em afirmar que era verdade. Diziam eles: então é o seu anjo.
Pedro continuava a bater, afinal abriram a porta, viram-no e ficaram atônitos. Ele, acenando-lhes com a mão que se calassem, contou como o Senhor o havia livrado da prisão e disse: Comunicai-o a Tiago e aos irmãos. Em seguida saiu dali e retirou-se para outro lugar. Logo que amanheceu, houve um sobressalto pouco comum entre os soldados sobre o que acontecera a Pedro. Herodes, procurando e não achando, instaurou um processo contra os guardas e mandou supliciá-los. Em seguida desceu da Judéia para Cesareia, onde permaneceu. Então, essa daqui, esse relato bíblico está aqui em Atos capítulo 12. É um relato riquíssimo, onde a primeira coisa que eu queria chamar a atenção era de que a igreja estava intercedendo por Pedro. Olha só o poder da intercessão. Quando a igreja ora, quando nós intercedemos por alguém, Deus envia anjos. Deus envia os seus anjos para resguardar e para proteger aquele irmão, para abençoá-lo, não é isso? Para dar a graça que ele precisa. No caso aqui, a igreja estava intercedendo, talvez até mesmo para que ele fosse liberto, para que Pedro fosse liberto, né? Então, na noite anterior que Herodes ia apresentado, dormia Pedro entre dois soldados, ligado com duas cadeias. Os guardas à porta vigiavam o cárcere. Então, Pedro estava com cadeias, ele estava preso, literalmente, né? Quando o anjo do Senhor, de repente apresentou-se um anjo do Senhor e uma luz brilhou no recinto. Uma luz, essa luz que ilumina, O anjo, ele traz esse brilho, da glória de Deus e da presença de Deus. Tocando no lado de Pedro, o anjo despertou, ou seja, Pedro estava dormindo. Pedro foi acordado pelo anjo. O anjo, ele pode tocar a nossa carne, nosso corpo físico, como o anjo fez aqui com Pedro. Ele tocou o lado de Pedro, Pedro se acordou, De repente apresentou-se um anjo do Senhor e uma luz brilhou no recinto. Tocando no lado de Pedro, o anjo despertou. Levanta-te depressa. O anjo pode falar conosco, como aconteceu aqui com Pedro. Levanta-te depressa, disse ele. Caíram-lhe as cadeias da mão. O anjo ordenou: cinge-te e calça as tuas sandálias. Ele assim o fez. O anjo acrescentou-se: cobre-te com a tua capa e segue-me. Pedro saiu e seguiu, sem saber se era real o que se fazia. Por meio do anjo, julgava estar sonhando. Ou seja, o próprio Pedro, naquele momento, ele não teve o discernimento se aquilo era um sonho, se tratava-se de uma visão, ou se de fato aquilo estava acontecendo. Ele achava que estava sonhando, que ele estava em uma visão. Passaram o primeiro e o segundo postos da guarda, chegaram ao portão de ferro que dá para a cidade, o qual se lhes abriu por si mesmo, ou seja, sozinho, pela ação angélica, Deus agindo através de seus anjos, abriu aquele portão imenso de ferro. E tomaram juntos uma rua. Em seguida, de súbito, o anjo desapareceu. O anjo fez literalmente o papel dele de guiar Pedro para fora daquela prisão. Aqui nós podemos ver a forma que o anjo agiu com a permissão de Deus. Com a permissão de Deus, o anjo, ele não só se fez presente de forma intensa, mas tocou em Pedro. Pedro acordou, E Pedro teve também a graça de ser liberto e guiado por esse anjo. O próprio Pedro refletiu um momento e dirigiu-se para a casa de Maria, mãe de João, que tem por sobrenome Marcos. Aqui nós vemos onde muitos se tinham reunido e faziam oração. Ou seja, eles estavam
naquele momento orando, né? Tinham reunido e faziam oração. Então era um povo de oração, né? Eram os primeiros cristãos, eles estavam ali, e Pedro ele saiu justamente para esse local, né? Quando bateu a porta de entrada, uma criada chamada Rode adiantou-se para escutar. Mal reconheceu a voz de Pedro, de tanta alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro foi anunciar que era Pedro. Ela escutou, né, Pedro batendo na porta, então ela foi avisar para os outros. Quando os outros ouviram que se tratava de Pedro, que ela disse que escutou Pedro, eles então disseram que ela estava louca, né? Estás louca? Quer dizer, não acreditaram. Mas ela persistia em afirmar que de fato era a voz de Pedro, que era Pedro. Então eles diziam: então é o seu anjo, deve ser o anjo de Pedro, né? Então é o seu anjo. Por que isso? Porque os anjos, né, é uma cultura judaico-cristã, né? Os judeus já acreditavam na presença dos anjos, nós sabemos disso. Nós temos o Antigo Testamento, né, que relata várias experiências com os anjos. O próprio anjo Rafael, o próprio anjo Gabriel e o próprio anjo Miguel são relatados nas Sagradas Escrituras, no Antigo Testamento. No Novo, né, o Gabriel e o Miguel também são retratados. Então é o seu anjo. Quando dizem aqui, então é o seu anjo, porque justamente os anjos, eles, na cultura judaico-cristã, né, quer dizer, herdamos isso do povo judeu, os anjos eles podem aparecer como se fosse aquela pessoa, como se fosse a voz também daquela pessoa, né? Porque eles são mensageiros. Então eles acharam, deve ser o anjo de Pedro, né? Então é o seu anjo. Pedro continuava a bater, afinal abriram a porta, viram-no e ficaram atônitos. Ou seja, quando eles abriram, que viram que realmente era Pedro, todos eles então ficaram atônitos, ficaram sem entender como é que poderia aquilo ter acontecido, né? De Pedro simplesmente ter surgido ali. Mas a realidade aqui é que foi uma ação angélica. Fazendo uma analogia dessa passagem que nós lemos, onde eu falei o contexto em que se encontrou, né? Que Pedro se encontrava em uma prisão física, onde o anjo apareceu, tocou ele fisicamente, na carne dele, no lado dele, acordou ele, tirou, né, por mistério de Deus, as cadeias caíram, não é isso? Ele se retirou, passou pelos guardas, passou pelo portão de ferro que se abriu sozinho e foi guiado, orientado o tempo inteiro por esse anjo, né? E de repente, quando esse anjo sumiu, foi que Pedro se tocou que de fato e de verdade ele tinha saído realmente daquela prisão, aquilo não era um sonho, e que de fato aquilo era real. Saindo dessa analogia, dessa realidade, desse contexto, fazendo analogia com a oração, com a nossa vida oracional, o anjo da guarda, ele tem exatamente essa função. Ele tem a função de nos tirar dessas prisões, as prisões interiores, as prisões do mundo, das coisas do mundo, né? Orientados pelo poder da intercessão da própria igreja, né? As suas próprias orações e as intercessões do seu anjo da guarda, você pode se deixar ser conduzido pelo seu anjo da guarda para o seu castelo interior, na sua oração íntima e pessoal com Deus. O anjo ele tem esse papel também, né? Nós podemos ver aqui o cuidado que esse anjo teve de cuidar de Pedro, né?
cinge-te e calça as tuas sandálias. E assim fez, né? Então, o anjo da guarda ele vai nos orientando. Eu me lembro agora de se cingir, né? Aqui a questão do jejum, calçar as sandálias, andarmos prudente na nossa oração, né? Vigilantes. Cobre-te com a tua capa e segue-me. Então, entrar em mistério, cobrir-se a capa, né? Colocar-se em mistério, né? Em oração contemplativa. O anjo da guarda ele tem essa finalidade também, de nos auxiliar, de nós sairmos das prisões exteriores, daquilo que nos aprisiona nas coisas do mundo, para que nós possamos mergulhar, né, dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, e ali encontrarmos o coração de Deus, a morada eterna de Deus, que é o castelo interior, né, que é a nossa própria alma, né? Mas aqui eu estou sendo bem assim mais direto nas moradas mais elevadas, que seriam ali das quartas moradas em diante, né? Que seria a via de santidade. Então, é imprescindível que nós tenhamos essa intimidade com o nosso anjo da guarda, porque ele é quem nos orienta nessa questão, né? Através da nossa oração contemplativa, colocando essa capa, né? Nós vamos poder passar pelos guardas. Os guardas aqui são justamente os perigos que se tem. Vamos conseguir, guiados pelo anjo da guarda, enfrentarmos os perigos, por exemplo, dos vícios, os perigos dos pecados mortais, os perigos inclusive dos pecados veniais, né? São esses guardas. Aí nós chegamos no portão de ferro. Que portão de ferro é este? É justamente aquilo que nos impede de sermos santos. Esse portão onde Pedro e o anjo chegou, ele só pode ser aberto misticamente, por uma graça de Deus. E aí Deus age em nosso favor, quando nós entramos nessa vida ascética, nessa via oracional, né? Então, eu estou equiparando, estou fazendo essa analogia aqui dessas Sagradas Escrituras com essa fuga do mundo, né? Fugir do mundo, né? Nos romper com o pecado, né? As cadeias do pecado serem rompidas, para que a gente possa ser verdadeiramente livre e nos unir aos nossos irmãos e irmãs. Que irmãos e irmãs é esse que você está falando, irmão? Regarde. Aqui eu estou falando dos santos. Vivenciar aquilo que os santos vivenciavam. Nos unir com eles em mistério, né? Mergulhando dentro de nós próprios. Então, partindo disso que eu falei, dessa realidade, né? Eu falei aqui vamos dizer assim, algumas informações sobre a questão da cultura judaico-cristã, que para eles realmente tinham naquele tempo, no começo do nosso cristianismo até, né? Eles tinham esse hábito de, por exemplo, se ouviam uma voz e eles sabiam que aquela pessoa não estava ali, eles associavam então ao anjo da guarda daquela pessoa, né? Nós temos alguns exemplos, como por exemplo, a Beata, né? Já vamos dizer assim, caminhando para ser santa, uma das pastorinhas, a Jacinta, né? Ela fez uma oração, né? E uma pessoa chegou a vê-la, né? Em um local. E ela disse, não estive ali, né? Então ela associou que fosse o anjo da guarda dela. Pode muito bem ter sido o anjo da guarda dela, né? O nosso anjo da guarda, quando nós intercedemos por alguém, ele pode sim, né, dar mensagens para aquela pessoa com a nossa voz, né, para que justamente aquela pessoa associe, né, a gente, saiba que foi
através de nós, vamos dizer assim, né? Que aquela mensagem vem de nós. Por isso também os judeus, os judaicos cristãos, ali naquele começo, né? Eles associaram, né? A igreja primitiva, ela associou a voz de Pedro ao anjo dele, né? E qual grande foi a surpresa na hora que viram que de fato era o Pedro. Mas é interessante porque em mistério realmente foi o anjo da guarda, foi o anjo do Senhor, né? Quem ajudou Pedro a sair da prisão. Então existe aí também um fator místico, né? Que eles não estavam 100% errados. De fato e de verdade era Pedro e não um anjo dele, né? Mas de fato Pedro tinha sido ajudado por esse anjo do Senhor, que eu acho que é o anjo da guarda dele, não sei, né? Nas nossas orações também nós podemos pedir o auxílio do anjo dos santos. Peça o auxílio dos anjos apostólicos, né? Dos anjos dos apóstolos, né? Convém, é uma devoção muito bela que também nós podemos ter, né? Na Santa Missa nós sabemos que ali está presente todos os anjos do céu estão presentes ali, porque o próprio Cristo está ali, né? E como nós lemos anteriormente na questão do catecismo, que o mundo angélico, o centro do mundo dos anjos é Cristo Jesus, né? Sabemos disso, como diz aqui no catecismo na questão aqui de 331, Cristo é o centro do mundo angélico. Então, todo o mundo angélico, né, ele está ali na Santa Missa. Então ali se encontra os anjos apostólicos, os anjos dos apóstolos, ali se encontra os santos com, respectivamente, seus anjos que resguardaram eles aqui na terra. Ali também se encontram todos os anjos da guarda, os nossos anjos da guarda, se encontram ali na Santa Missa, né? E basicamente, para resumir, todos os anjos do céu inteiro, né? Então nós podemos ver essa ação poderosa que Deus confiou a nos resguardar, né? Para nos resguardar, que Deus confiou aos anjos para nos resguardarem. Também é um presente de Deus sabermos que um anjo contemplou desde sempre, desde toda a eternidade, a face de Deus, por amor a Deus e também a nós. Existe um mistério, né, entre nós e os nossos anjos da guarda, né? Os nossos anjos da guarda, eles existem há anos-luz atrás de nós, sabemos disso, né? Sabemos que os anjos existem antes mesmo da criação da matéria, né? Antes mesmo que houvesse a matéria, o planeta físico, os planetas e tudo mais, os anjos já existiam no tempo dos éons, né? Como o São Tomás de Aquino ele fala, né? Que quando Deus ele inicia a criação com o céu empírico. Não, perdão. Ele cria quatro coisas. Perdão, ele cria o céu angélico, ele cria com os anjos, né? Ele cria o céu angélico, ele cria os anjos, que são as criaturas angélicas, ele cria o tempo e ele cria a matéria disforme. É exatamente isso. Deus ele já habitava no céu empírico, mas ele cria, naquele momento, o céu angélico, ele cria o tempo, ele cria a matéria disforme e ele cria a matéria disforme, o tempo
o tempo, a matéria disforme, o tempo, os seres celestes, né? Então são essas 4 coisas, né, que ele cria. Estou me confundindo um pouco aqui, mas vai dar certo. Então ele existe desde todo sempre, o céu empírico, né? Deus e a Santíssima Trindade ali, a Santíssima Trindade. Mas da Santíssima Trindade, Deus, quando inicia a criação, ele cria o mundo espiritual, vamos dizer assim, que é o mundo angélico. Ele cria os seres angélicos, a segunda, vamos dizer assim, criação de Deus junto nisso. Ele cria também o tempo, que é o tempo dos éons, né, que é o tempo dos anjos. E ele cria a matéria disforme. Pronto, são essas 4 coisas que ele cria. Que é a matéria sem forma, né? Naquele momento ali, ele inicia a criação. No haja luz. Desde aquele momento, quando Deus criou o seu anjo da guarda, ele já, vamos dizer assim, ele já pensava em você. Né? Existe o mistério de Deus. É tanto que a revolta dos anjos contra os demônios, nós vamos abordar em outro momento, né? Brevemente, quando houve a batalha entre anjos e demônios, a batalha principalmente foi por causa do ser humano, né? Por causa da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que, no caso, o anjo rebelde e seus anjos que decaíram com eles, não queriam adorar e nem servir o Verbo encarnado, né? Então, naquele momento ali, os nossos anjos da guarda, eles, quando tomaram a decisão de servirem, de adorarem a Santíssima Trindade, tal como é, e também de servirem os seres humanos, ali eles já foram designados em mistério, né? Os nossos anjos da guarda. E dali, desde aquele princípio, eles já adoravam a Deus. Eles contemplavam a Deus, face a face, irradiando uma intercessão por nós. Uma intercessão por nós, né? Para vocês poderem entender, é como se nós fôssemos orar pela uma geração futura, né? Você ali orando pela próxima geração, a geração futura, as gerações que virão, você está sendo ali um intercessor, né? Pois assim também o nosso anjo da guarda fez por nós. Só que ele fez por nós desde todo sempre, no tempo dos éons, né? Então, é imprescindível nós acolhermos essa presença angélica em nossa vida, né? Esse Malachim, né? Que significa anjo em hebraico. Então, acolhermos a poderosa intercessão deles em nossas vidas, invocarmos eles, né? A presença dos anjos também é encontrada nos próprios salmos, né? Quando diz que Deus desceu sobre um querubim, né? Tá lá no Salmo 17 que Deus desce sobre um querubim, né? Então é justamente mostrando isso. Também nós podemos encontrar numa oração da couraça de São Patrício, ali nós falamos também, né, sobre os querubins que servem os arcanjos. Né? Existem querubins que lutam a nosso favor, que são os querubins humildes, que são os querubins cheios da presença de Deus. Então, na medida do possível, reze o Santo Rosário Angélico, que é a coroinha de São Miguel Arcanjo, né? Rosário dos Anjos, Rosário de São Miguel, né? E na medida do possível, invoque sempre, todo santo dia, o seu anjo da guarda. Que Deus o abençoe, guarde e ilumine, paz e bem. Deus abençoe vocês.